Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo do projeto Apoio à EBD, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você sabe que aqui o conteúdo é diferenciado. Nós conseguimos abordar a parte teológica, que é o conteúdo da lição normal, mas sempre trazemos algo a mais. Então, se você é novato por aqui, por favor, se inscreva, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso material. Se você já é veterano, seja mais uma vez bem-vindo. Estamos hoje para mais uma aula abençoada que nos ajuda a entender melhor como funciona, como são distribuídos e usados os dons espirituais. É uma lição muito importante que a gente tem hoje e mais uma vez estamos aqui para ajudar você que trabalha, que atua aí na Escola Bíblica Dominical. Sendo assim, vamos então à aula de hoje. Na aula de hoje vamos estudar a lição de número 11, que tem como tema o presbítero, o bispo e o ancião. A leitura bíblica dessa aula de hoje encontra-se em Tito e também em 1 Pedro. O objetivo, o propósito desse estudo de hoje é a gente conhecer, esse dom ministerial, essa função ministerial do presbítero, do bispo e do ancião. A gente vai ver os seus termos, de onde que se origina esse termo, qual a sua origem, como que ele era usado, como que ele era trabalhado ali na igreja primitiva e também como que é usado hoje na igreja, certo? Há uma certa diferença aí. Para a gente entender essa aula de hoje, o autor da lição dividiu ela em 3 tópicos de forma padrão, como já conhecemos. Primeiro, a escolha dos presbíteros. Segundo, a importância do presbitério. E terceiro, os deveres do presbitério. É sempre importante observar esta parte da revista, da lição, porque precisamos entender esses tópicos e principalmente compreender qual deles está mais próximo à lição. Neste caso aqui, meus irmãos, desta lição, os 3 tópicos são 100% conectados, direcionados ao tema da lição, tá? Então, a ideia é que você se esforce realmente para ministrar os 3 tópicos, porque é quase que inédito, a gente encontrar 3 tópicos tratando realmente sobre o tema principal da lição. Mas tá aí a dica, tá? Se esforce, organize-se aí com o seu tempo, com o tempo que for lhe permitido, que com certeza teremos uma aula abençoada. E a primeira parte da lição, como você sabe, é a introdução, e é o que nós vamos conhecer agora. No início da igreja primitiva, haviam líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como à organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou, surgiram novos crentes e assim foi necessário separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem, discipulando este precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbítero para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Bom, meus irmãos, aqui na introdução nós já temos algumas abordagens sobre a origem, sobre a formação dos presbíteros. A igreja cresceu, é citado aqui na introdução que a igreja cresceu, surgiram novos crentes, e assim surgiu também a necessidade de ajudadores, de auxiliadores, pregadores da palavra de Deus, auxiliar ali os pastores, auxiliar o ministério. E assim surgiu o presbitério, ou seja, o ministério do presbítero. Nós iremos aprender hoje que é mais um dom, é mais uma função na igreja que está aliada, que está próxima da liderança da igreja, da condução da igreja. Nós estamos aprendendo que os dons espirituais servem para edificar a igreja, fortalecer a igreja, mas também para ganhar almas. Nós temos aí o dom de evangelista,
o dom de apóstolo, né? São dois dons aí que estão bem próximos à questão de ganhar almas, mas temos também os dons que ajudam a igreja a cuidar dessas almas, a discipular. E aqui o autor aborda dizendo que os presbíteros são essas pessoas com esse dom para auxiliar os pastores e assim, como foi na igreja primitiva, ainda hoje, ajudar a conduzir o rebanho de Deus. Aqui na introdução, nós acostumamos também fazer algumas abordagens, algumas questões, levantar algumas enquetes, não é? Para que a gente possa entender direitinho alguns assuntos e assim possa aplicar melhor o tema da lição. Vamos lá. Como entender os presbíteros da Bíblia e os presbíteros da igreja de hoje? Como compreender os dons espirituais e os títulos nas igrejas? Por que temos tantos problemas nos ministérios das igrejas? Ainda temos obreiros de verdade na igreja atual? Bom, irmãos, estas e outras indagações nós esperamos responder, serão atendidas durante a aula de hoje. Sendo assim, nós já vamos partir para o primeiro tópico da lição, que já vai nos dar aí um norte sobre esse tema, sobre esse dom tão abençoado. Significado da função. O termo presbítero, do grego presbitero, é uma forma comparativa de presbe, pessoa mais velha. No emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episkopos, supervisor, de professor, do grego didaskolos, e de pastor, do grego poimé. Olha só, aqui nós temos algumas explicações da origem dessa palavra e também da origem da função. O presbítero aqui é citado como a pessoa mais velha, ou seja, como um ancião. O autor aborda aqui também dizendo que bispo, presbítero e ancião seriam a mesma pessoa, seria a mesma função. É interessante observar que o autor aqui começa a abordar dizendo que é uma função, tá? E não um dom. Mas se nós olharmos para todo o andamento dos dons espirituais, com certeza, presbítero também é um dom. Mas nós iremos começar por parte. Eu separei aqui algumas artes, também alguns textos, para nos ajudar a entender a diferença entre presbítero, bispo e ancião. Tudo bem? Presbítero, do grego presbiteros, ancião, mais velho. Em geral, o escolhido para o exercício do presbiterato era um ancião. No judaísmo e no cristianismo, presbítero passou a ter dois sentidos, o de ancião e o de quem exercia determinado ofício, cabendo-lhe a direção nas reuniões e a representação do povo nos concílios superiores. Então, irmãos, o caminho mais prudente para a gente entender essas funções citadas no Novo Testamento é recorrer ao grego, tá? Porque, como os irmãos sabem, as palavras mudam muito de uma língua para outra, de um idioma para outro. No grego, o presbítero era considerado, era uma espécie de título dado a uma pessoa mais velha, a uma pessoa que realmente, podemos dizer assim, de cabeça branca, né? Uma pessoa que tinha idoneidade, tinha moral, e isso era tão comum que quando tinha, por exemplo, uma reunião de povoado, né? Uma reunião de vila, até mesmo uma reunião da igreja, quem ia representar era o presbítero, ou seja, o ancião, ou seja, o mais velho do povoado, o mais velho daquela região e também, como respeito, o mais velho da igreja, tá? Então, trazendo para a nossa linguagem aqui, ancião, mais velho, mais experiente, é o mesmo que presbítero, aqui citado no Novo Testamento. Bispo, do grego episkopos, supervisor, supervisão, visão de cima. No Novo Testamento, deparamos com a aplicação de episkopos à liderança da igreja e a Deus. O termo, em sua origem, não destacava a pessoa,
mas a função de servir o rebanho e cuidar dele, como rebanho de Deus. Irmãos, temos aqui que a palavra bispo, trazido para o nosso idioma, trazido aí como uma explicação aí vinda do grego, quer dizer supervisor, ou seja, supervisão, alguém que supervisiona, olha de cima. A ideia era mais ou menos essa, ou seja, um líder de líderes que consegue ter uma visão de cima. Mas a gente observa que as citações no Novo Testamento variam um pouco. Elas eram destinadas, por exemplo, a líder de igreja, às vezes também utilizada também direcionada a Deus, que é o nosso sumo pastor, é o nosso supervisor. Nas igrejas hoje que utilizam esse título de bispo, o que a gente vê é que eles utilizam isso para aqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles líderes que são líderes de pastores, líderes de líderes. Por exemplo, líder de área, um supervisor de cidades, né, que ali consegue ajudar, coordenar pastores que estão em várias cidades ou que seja várias igrejas. Pastor, do grego poimen. O termo pastor no grego aparece como poimion, cuja tradução é rebanho, e poimanô, traduzido por pastorear e cuidar. No grego clássico, poimen, pastor, era título de honra aplicado a soberanos, líderes, governadores e comandante dos exércitos gregos. Biblicamente, pastor é um referencial metafórico para uma realidade espiritual. Deus escolhe cristãos, conferindo a ele dons e habilidade para que trabalhem para o Supremo Pastor Jesus Cristo no cuidado e liderança espiritual daqueles que nasceram espiritualmente de Deus. Aqui nós temos que pastor é uma metáfora, é uma comparação, não é? E baseado no grego, vem derivado mesmo ali de líder, chefe, não é? Soberano, autoridade, que manda, né? Como se fosse uma espécie de comandante também, que manda e comanda várias pessoas. Trazendo para a área espiritual, essa comparação é feita para aquelas pessoas que cuidam do rebanho de Deus, né? Que de certa forma é responsável por várias pessoas. Agora, uma questão interessante realizando essa pesquisa é que se você se aprofundar, você vai perceber que no Novo Testamento o líder de igreja ele não é chamado de pastor, certo? Ele é chamado de presbítero, em algum momento é chamado de bispo, mas na igreja primitiva não tinha esse título de pastor para quem era líder da igreja. Não tinha o título, mas o dom existia. Inclusive encontramos ali em Efésios no capítulo 4, no versículo 11, dizendo que Deus deu uns para pastores. Ou seja, na igreja primitiva era reconhecida a função, o trabalho, mas o título que era usado para o líder de igreja ou era presbítero ou era bispo, certo? Eu espero que até aqui você consiga aí, entender, diferenciar um do outro, porque isso vai nos ajudar na lição de hoje. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Paulo instrui a Tito estabelecer presbítero em diversos lugares. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Nessa abordagem aqui do autor da lição, fica claro, inclusive com o pedido de Paulo, né, ou ordenância a Tito, dizendo para estabelecer presbíteros nas igrejas. Daí a gente consegue entender que Tito ali fazia um papel de espécie de bispo, que era líder de vários líderes, e nas igrejas, observe que Paulo não manda Tito estabelecer pastores, nem dirigentes, mas presbítero, confirmando aí o que eu falei anteriormente. O líder de igreja, na igreja primitiva, ele era conhecido como presbítero, ou então bispo. E o autor fecha o assunto aí dizendo que essa função de presbítero tem um aspecto pastoral, né? Daí dá para poder fechar a ideia que o presbítero trabalhava na igreja primitiva como pastor. As qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural,
presbíteros, bispo ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. O presbítero é um pastor e apacentador de ovelhas. As qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Aqui nós temos o que eu venho falando e que eu já falei agora há pouco. Presbítero e bispo tinha a qualificação de pastor, porque a igreja foi crescendo e precisou estabelecer liderança para a igreja. Os irmãos conhecem que o maior missionário, ali do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E por onde ele andava, que ele fundava uma igreja, logo ele se preocupava em deixar um líder ali. E depois Timóteo e também Tito o ajudou nessa missão, organizando, coordenando. E aqui o autor aborda que a qualificação do presbítero também é pastorear. O presbítero também é um pastor. O bispo também é um pastor. Porque ser pastor, ser presbítero, ser bispo é cuidar de pessoas, não é? O presbítero é como se fosse um ancião, uma pessoa de moral, uma pessoa de respeito, de boa índole, de bom caráter. O bispo já tem aquela ideia de supervisão, ou seja, de gerente, de líder, de supervisor. E pastor, cuidador de rebanho. Então essas três características estão aliadas, estão juntas aí, o pastor, o bispo e o presbítero. Vamos agora responder a primeira questão relacionada com o tema de hoje. Como entender os presbíteros da Bíblia e os presbíteros da igreja atual? Bom, irmãos, as igrejas pentecostais, dentre elas a Assembleia de Deus, elas têm as suas funções, Tem as suas consagrações e, por normal, começa no diácono, depois vai para o presbítero, depois para o evangelista, até chegar em pastor. Geralmente é essa escala que obedece. Mas aí, como é que a gente entende o presbítero da Bíblia e o presbítero de hoje? Bora lá. Primeiro detalhe é saber que o presbítero que está citado ali na Bíblia é um dom, tá? Presbítero é um dom do Espírito Santo para pastorear as igrejas. Agora, o que nós temos hoje nas igrejas são as funções de presbítero, certo? E geralmente as suas atribuições elas mudam de igreja para igreja, tá? Por isso que é bom você conhecer como é que funciona na sua igreja. Geralmente nas Assembleias de Deus tem um padrão. Os presbíteros são aqueles que são as pessoas mais de confiança do pastor, para pregar a palavra, servir a Santa Ceia em algum determinado local, liderar alguns eventos na igreja. Geralmente é isso. Aí varia muito de igreja para igreja. Uma outra forma de entender, meus irmãos, é estudando as Escrituras, tá? Estudando, pesquisando, investigando, principalmente através de ferramentas que trazem para você, trazem para nós, abordagem nas línguas originais, das línguas bíblicas. Muita gente não gosta, acha que alguém está querendo mostrar conhecimento quando cita alguma coisa do grego ou do hebraico. Mas a verdade é, meus irmãos, que nem todas as traduções para as línguas elas são 100% fiéis ao que as palavras realmente significavam. Isso por causa da diferença da língua, mas também por causa da diferença da cultura, tá? Então fica aí essas duas dicas para nos ajudar a entender essa diferença, entre o presbítero que é citado ali na Bíblia e o que nós temos hoje nas igrejas. Conclua este tópico dizendo que o dom de presbítero ou a função de presbítero é um dom pastoral, de liderança e de chefia na igreja. Olha só, irmão, chegamos agora no segundo tópico da nossa lição, onde nós iremos continuar conhecendo sobre o presbítero, Mas aqui neste tópico, iremos estudar sobre a importância do presbitério. Significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. O apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do seu ministério pelo Conselho de Obreiros. O termo usado é presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero,
um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Aqui nós temos uma explicação sobre o que é o presbitério. O presbitério ele é um conselho, é como se fosse um grupo de pessoas experientes. Quando nós olhamos para as igrejas hoje, existe ainda em algumas igrejas essa expressão do presbitério, mas é muito comum também falar de ministério. Nas Assembleias de Deus, por exemplo, é muito citado a reunião de ministérios. E o que é a reunião de ministério? Reunião da liderança da igreja. Geralmente junta ali o pastor com os seus obreiros. Quando fala que o pastor reuniu com o ministério, o pastor reuniu com o presbitério, né? Que é uma espécie de concílio, reunião de liderança. A atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, devido sérias questões, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Neste subtópico, nós temos uma abordagem sobre o Concílio de Jerusalém, que foi uma reunião de líderes, uma reunião de presbíteros, uma reunião de pastores, uma reunião de anciãos, uma reunião de bispo, que era as lideranças daquela época. E os anciãos se reuniram ali para debater aquele problema sério. Alguns irmãos convertidos a Cristo do judaísmo queriam obrigar os gentios a fazer todas as práticas do judaísmo. Meus irmãos, esse problema foi sério, trouxe muito desgaste para as igrejas. Se você quiser ter uma noção, você pode ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas. Ele trata muito sobre isso, sobre esse tipo de problema. O certo é que para resolver, a direção da igreja, os líderes da igreja, pastores, bispo, presbítero, tiveram que se reunir, certo? E aí teve o primeiro concílio, ou seja, primeira convenção geral, né? Primeiro concílio, primeira reunião geral, ou seja, primeira reunião de ministério, que ali formou o presbitério. O valor do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino. O Novo Testamento mostra que o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância para o desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Bom, irmãos, sobre o valor, a importância do presbitério, o autor aborda aqui algumas questões interessantes. Primeiro, ele fala sobre o valor do preparo, né? Talvez aí seja a principal ferramenta de uma igreja, de um pastor, de uma liderança. Preparar obreiros para lhe auxiliar. Meus irmãos, e esse preparo muitas vezes é esperado só pelo obreiro. Mas aquele obreiro que não tem experiência, aquele obreiro que não é muito atencioso a esse lado, ele não vai se esforçar para isso, né? Então o ideal é que a liderança da igreja, o pastor, seja o presidente da convenção, alguém que seja autoridade, organize isso, né? Organize, porque na verdade uma igreja com um bom presbitério, com um bom grupo de obreiros, meus irmãos, ela ganha muito. Uma outra questão que o autor aborda aqui, irmãos, é que um líder, desde a igreja primitiva, um líder ele não tem a voz soberana na igreja. As decisões da igreja sempre são tomadas com o líder dela, com o pastor, mas também com seu grupo de obreiros. Ô irmãos, que lição importante essa aqui, hein? Porque muitas vezes alguém que tem uma síndrome aí um pouco autoritária, ele quer resolver as coisas tudo só. É ele que manda, é ele que dá a ordem, todo mundo só tem que abrir a boca e dizer amém. Porque a ordem dele, né, a palavra dele é como se fosse a própria palavra de Deus. Isso aí é o engano, meus irmãos. Ninguém trabalha só. Nós estamos estudando há vários domingos, há várias lições que o Espírito Santo deu vários dons para a igreja.
Então, por mais que hoje, por costume hoje, o pastor ele é a autoridade máxima da igreja, mas ele não pode desprezar os outros dons, ou seja, desprezar as outras pessoas que têm outros dons. E nesse contexto aqui, ele não pode desprezar os seus obreiros. Os obreiros, o presbitério é importante, meus irmãos, para o bom andamento da igreja, tá? É importante. Então, se o autor que está dizendo que desde a igreja primitiva, que estava no começo, já começou dessa forma, o ideal é que ainda hoje nós obedeçamos esse modelo, que o líder da igreja, que o pastor da igreja exerça a sua autoridade, mas ao mesmo tempo consulte, converse, não é? Recolha aí informações, recolha opiniões, valorizando assim a importância do seu presbitério. Meus irmãos, meditando aqui nesse segundo tópico, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a desvalorização do ministério da igreja, ou seja, a desvalorização dos obreiros da igreja. Sim, irmãos, isso acontece de vez em quando e traz muito prejuízo para as igrejas. Às vezes, essa desvalorização, ela vem do pastor. Alguns pastores são assim meio autoritários, né? São meio possessivo, centralizador. Ele não divide trabalho, ele não compartilha trabalho, muito menos opinião. Tem alguns pastores carnais por aí que às vezes agem assim, meus irmãos. Eles querem resolver tudo só na vontade deles, só no gosto deles. E aí termina desvalorizando os seus obreiros. De certo que às vezes, quando compartilha alguma coisa, se algum obreiro pensar e opinar o contrário, termina sendo tratado logo como rebelde e botado no canto. E isso também passa para as igrejas, tá? Existem igrejas que não valorizam os obreiros que têm. Talvez porque já viu o costume, o andamento de algum pastor desrespeitar ou desvalorizar. Ou isso também pode se dar, meus irmãos, devido a alguns obreiros carnais também que tem. Aí esse obreiro ele perde a moral com a igreja, ele perde o respeito com a igreja e com o passar do tempo isso só vai piorando. É um desafio para a igreja que a gente precisa consertar, a gente precisa arrumar isso aí, tá? Porque na verdade é o Espírito Santo que dá os dons. Então, o respeito, a consideração, a valorização dos dons espirituais deve ser praticado por todas as igrejas, inclusive dos nossos dias. Vamos agora responder a segunda questão relacionada ao tema de hoje. Por que temos muitos problemas nos ministérios das igrejas? Bom, irmãos, tem alguns fatores que podem causar isso. O primeiro é uma má formação. Boa parte das igrejas que a gente tem hoje, os obreiros são formados numa forma que eu chamo de discipulado indireto. Ou seja, os obreiros aprendem com os pastores que estão ali pastoreando. Então, o que isso pode gerar? Se um obreiro, na sua trajetória, ele teve muitos pastores ruins, a probabilidade é desse obreiro ser formado ruim. Agora, se ele teve muitos pastores bons, a chance dele também é de ser um obreiro bom. Mas esse formato de formação, de preparação, meus irmãos, tem trazido realmente muitos problemas. Porque quando se tem um líder carnal, um pastor carnal, a tendência é que vários obreiros sejam formados aí nessa linha. Uma outra questão que nós temos que levar em conta, meus irmãos, é que Jesus disse que tem o joio no meio do trigo. Então, por mais que pastores se esforçam para organizar os seus obreiros, qualificar os seus obreiros, meus irmãos, sempre vamos ter o joio no meio do trigo. Sempre vai ter aquele obreiro carnal, aquele obreiro birrento, que não tem intimidade com Deus, não tem vida espiritual, e aí ele acha que tudo é resolvido na brutalidade, tudo é resolvido do jeito dele, e é um dos motivos aí porque nós temos muitos problemas no meio dos obreiros. Não são em todas as igrejas, mas a gente já percebeu por aí até divisão de igreja, problema relacionado à igreja e à convenção, justamente por causa do grupo de obreiros. Como dica pedagógica, faça uma lista das principais qualidades de um obreiro. Você vai encontrar isso na Bíblia, mas encontra também você observando no dia a dia da sua igreja. Conclua esse tópico dizendo que o presbitério, ou seja, o conjunto, o concílio de presbítero e de anciãos, fazia parte da liderança das decisões na igreja primitiva.
Olha só, irmãos, chegamos agora ao terceiro e último tópico dessa lição. E nele nós iremos conhecer os deveres do presbitério, ou seja, os deveres do grupo de obreiros que uma igreja tem. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho com a exposição da palavra. O apacentar as ovelhas se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Bom, irmãos, aqui neste subtópico nós temos uma abordagem sobre o primeiro dever do presbitério, de um presbítero, ou seja, apacentar a igreja, pregar a palavra, ensinar a palavra, zelar para o crescimento da igreja. E o autor aborda aqui algumas características, algumas situações que devem ocorrer para que esse rebanho seja bem apacentado. E o primeiro detalhe que ele aponta aqui é que não é por força e nem por violência. Meus irmãos, que característica interessante, não é? Realmente tem que ser pelo Espírito Santo. Tem que o pastor, aquele que pastoreia, o presbítero, realmente tem que buscar do Espírito Santo a forma certa de conduzir, né? Muitas vezes partem muito para o lado da agressão, para o lado da força, para o lado do abuso da autoridade. E o autor aqui está dizendo que este não é o caminho. Um outro detalhe que ele aborda aqui, meus irmãos, é que tem que ser sem interesse financeiro. Olha que interessante, né? Muita gente, meus irmãos, se ilude achando que ser pastor, pastorear a igreja, é uma renda boa, sabe? É ganhar dinheiro, é uma estabilidade financeira. Às vezes isso até pode acontecer, mas não deve ser o interesse. O interesse principal do pastor, do presbítero, realmente é doar a sua vida, como está em João 10, que diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então essa função pastoral, essa função de cuidar do rebanho não pode ser por violência e nem pode ser, meus irmãos, por interesse financeiro. Aí ele fecha esse subtópico dizendo que os presbíteros têm a função, meus irmãos, de trabalhar, de participar na edificação da igreja. Edificação espiritual, edificação social, moral. Pense na importância, meus irmãos, do papel do presbítero na igreja, do líder na igreja. Não é? Auxiliar o pastor na pregação da palavra, no ensino da palavra e assim termos a cada dia uma igreja melhor. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais, o governo e o ensino. Para isso, o presbítero precisa saber governar a sua própria casa e ser apto para ensinar. Liderar o rebanho de Deus é estar disponível para servir e não para ser servido. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade é o maior compromisso de todo homem de Deus que tem este chamado. Liderar a igreja é o segundo dever apresentado pelo autor do presbítero, ou seja, do presbitério, do líder, do pastor. Meus irmãos, e para que essa liderança tenha fruto, para que ela seja de forma correta, de forma bíblica, o autor aborda aqui algumas características que precisamos usá-las como destaque. As primeiras que ele fala é que o presbítero tem que governar bem a sua casa e a segunda é que deve ser apto para ensinar. Duas qualidades aí, meus irmãos, essenciais. A primeira abordagem do autor aí é falando que o presbítero tem que governar bem a sua própria casa e também ser apto para ensinar. Meus irmãos, se as igrejas fossem botar esse texto aqui ao pé da letra, era muito pastor que deixava de ser pastor, meus irmãos. Porque, infelizmente, nós temos muitos líderes, muitos presbíteros, muitos pastores, muitos obreiros, que o menos que ele governa bem é a sua casa. É ruim como pai, é ruim como esposo,
é péssimo financeiramente, não quer trabalhar, é preguiçoso. É a mulher que anda aí se matando, batendo perna para um lado e para o outro, vendendo vários produtos aí para ver se sobrevive, porque o cidadão não tem coragem de trabalhar. E uma outra questão interessante, que ocorre de vez em quando, a gente entra em contato com um obreiro, às vezes presbítero, evangelista, até pastor, e aí ele fala, não, eu não posso dar o comentário da escola bíblica não, porque ensinar não é minha área não. Meus irmãos, o obreiro ele tem que estar apto a ensinar. Nós sabemos que ensinar também é um dom do Espírito Santo. A gente sabe que é um dom espiritual. Mas, por outro lado, não quer dizer que o obreiro não possa buscar ou que seja que ele não possa praticar, não é? Então, tá aí já duas qualidades. Vamos conhecer as outras. Uma outra característica que o autor aborda aqui é que o obreiro tem que entender que ele foi chamado e está na obra para servir e não para ser servido. Que situação interessante, irmão. Que abordagem interessante, não é? Porque, infelizmente, nós temos muitos por aí dando uma de rei, de soberano. Infelizmente, nós temos líderes, meus irmãos, que ele monta ali os departamentos da igreja e o cidadão não move mais uma palha. Ele quer que todos os líderes dos departamentos façam tudo para lhe servir, mas ele não consegue fazer nada, nem na sua própria função. O autor que está dizendo que o presbítero, o obreiro, o pastor, precisa entender, aprender com Jesus, né? Que Jesus veio para servir, ele mesmo disse isso. E nós, obreiros, temos que entender, meus irmãos, que Cristo é o nosso modelo e que devemos imitá-lo também nessas características aqui. A terceira característica abordada aqui para liderar uma igreja é que tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa de respeito, uma pessoa de moral. E é por isso, meus irmãos, que é um perigo estar botando menino para dirigir a igreja. É um perigo estar consagrando obreiros novos, tanto neófito na fé, ou seja, novato na fé, a pessoa não tem nem estrutura espiritual nem para ele, e aí às vezes alguém para agradar ou para se livrar dele, coloca essa pessoa para dirigir a igreja. Meus irmãos, ele vai se destruir espiritualmente e destruir outras pessoas, porque ele não é idôneo, ele não tem experiência suficiente para mexer com gente, é novo demais, às vezes novo na fé, e também, às vezes, novo até de idade, ainda nem viveu direito, nem conhece a vida direito. Mas quando as igrejas fazem isso, meus irmãos, elas estão desobedecendo a Bíblia, porque a Bíblia recomenda isso, não é? Recomenda que o obreiro, que o pastor, que o presbítero seja uma pessoa que governe com equidade, seja uma pessoa que saiba liderar, que saiba governar, que tenha o dom, que tenha o Espírito de Deus. E o Espírito Santo trabalha da forma certa, meus irmãos. Nem toda pessoa que tem o dom para o presbitério, o dom para o pastoreio, ele já está pronto. Não é? Então é sempre um perigo a igreja arriscar sem observar essas características aqui. Ungir os enfermos. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Olha só, meus irmãos, esse terceiro subtópico fecha aqui, concluindo o segundo. Aqui dá para a gente entender por que não pode ser um garoto. Por que não pode ser um novato na fé? É porque ele vai cuidar de vidas. Tem pessoas sofrendo na igreja. Tem pessoas doentes na igreja que precisam de alguém para orar, para dar uma palavra pastoral. E nesse período aí da pandemia, agora que está importante mesmo, meus irmãos. Porque já pensou, uma pessoa vai visitar outra e diz, foi internado? Está na UTI? Está entubado, não tem solução mais não tem jeito mais não. Já pensou uma situação dessa? Não é? Então, a visita aos doentes, orar pelos doentes, passar ali o óleo da unção, ministrar a cura, não é? Levar uma palavra pastoral, é serviço do pastor, dos obreiros da igreja. E para isso, a pessoa que está doente tem que se sentir à vontade, sabe? Tem que se sentir confiante ao receber aquela visita.
sabendo que está recebendo a visita de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, que se ela contar algo ali, disser algo ali, amanhã não está espalhado aí na igreja, certo? Se ela precisar confessar algo, dizer alguma coisa. Que lições importantes, meus irmãos. Que deveres importantes nós vimos aqui nesse tópico. Meus irmãos, meditando aqui neste último tópico, podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a situação de obreiros que não cumprem com os seus deveres. Meus irmãos, é muito comum a gente encontrar nas igrejas pastores sobrecarregados, pastores sofrendo, os departamentos da igreja sofrendo sem apoio e o bonitão do obreiro só olhando. Não quer ter um cargo na igreja, não quer liderar departamento da igreja. Falta muito as reuniões de ministério, reuniões de obreiros. Uma outra situação que nós vimos também, meus irmãos, muitos obreiros resistentes à liderança, resiste ao seu pastor, resiste ao seu líder, é birrento. Temos situações também de obreiros que são mexeriqueiros e com isso, meus irmãos, traz muito mau exemplo para a igreja. Traz um prejuízo muito grande para a igreja, para o pastor também que está sobrecarregado, que infelizmente, devido à omissão desses obreiros, o pastor se sobrecarrega, vive estressado, porque não pode contar com ninguém, meus irmãos. Infelizmente, nós temos esse desafio em algumas igrejas, não são todas, mas nós temos situações aí em que os pastores estão clamando por obreiros e outros estão clamando que seus obreiros realmente se convertam, porque ele não consegue encontrar um ombro amigo de um obreiro, a ajuda e o companheirismo que era para ser, porque esses obreiros não estão cumprindo com seus deveres. Vamos agora responder mais uma questão relacionada ao tema de hoje. Ainda temos obreiros de verdade na igreja atual? Sim, meus irmãos, graças a Deus que temos. Ainda temos homens e mulheres de Deus que estão aí ombreados na obra. Estão ombreados com seus pastores, com as pastoras, com as missionárias, que são as esposas dos pastores. E é muito comum você ver esses irmãos, esses obreiros, sendo vice-pastor, liderando um departamento na igreja. É muito comum você ver esses obreiros auxiliando o pastor, até ministrando no culto de ensino quando o pastor não pode. Às vezes as esposas desses obreiros são presidentes do círculo de oração. Geralmente esses obreiros são líderes de jovens, líderes de adolescentes, estão ali atuantes porque entenderam o chamado. E uma hora também muito importante desses obreiros, homens de Deus, geralmente ocorre nas trocas pastorais. Você já percebeu que entra pastor e sai pastor, mas os obreiros permanecem ali? Meus irmãos, isso é muito importante. Porque quando um pastor novo chega, geralmente são os obreiros que estão ali para informar ele a situação da igreja, ombrear com ele. Então louvamos a Deus, porque ainda hoje o Espírito Santo levanta obreiros para a sua obra, graças a Deus. Ainda hoje o Espírito Santo derrama os seus dons, entrega os seus dons, concede os seus dons às suas igrejas. E aí nós temos homens de Deus, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, que estão atuantes no reino de Deus, graças ao Senhor Jesus. Bom, conclua este tópico dizendo que faz parte, é dever do presbítero apacentar, orientar, ajudar, conduzir a igreja, liderar a igreja e também orar e ungir os enfermos que precisam ali de uma visita pastoral. Bom, irmãos, depois de caminhar por todo o comentário, chegamos agora à conclusão, onde nós iremos conhecer como que o pastor resumiu, como que ele concluiu toda esta lição. Os presbíteros, ou bispo, sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Aqui temos que os obreiros formam, ajudam, direcionam na liderança da igreja. E isso é muito comum nas Assembleias de Deus, Geralmente, quando alguém é consagrado, é separado, é ordenado
para ser obreiro, ele já senta logo ali do lado do pastor, fica naquela parte mais acima ali, né, chamada de púlpito, e estão ali perto ali no altar, né, alguns chamam também de altar, estão ali para assessorar o pastor. Um busca uma água, um auxilia ali, mas a principal função que o autor aqui está abordando é ajudar o pastor também na condução da igreja, meus irmãos, pregando a palavra, sendo exemplo, ensinando a palavra de Deus na igreja. Isso faz parte da liderança da igreja. Outra característica apontada aqui é que nas Assembleias de Deus, geralmente os presbíteros, eles têm também esse papel de ser dirigente de congregação. É uma expressão um pouco mais antiga, né? Hoje, geralmente, todo mundo já recebe o título de pastor. Às vezes, sendo presbítero ou sendo evangelista, quando vai dirigir uma congregação, carinhosamente, os irmãos já chamam ali de pastor. E até porque também, pelo dom do Espírito Santo, é bem provável realmente que ele seja um pastor. E aí ele aborda aqui também falando sobre o papel na evangelização também, que é outra área que o presbítero pode atuar, que os obreiros atuam. O certo é, meus irmãos, que o pastor não trabalha só, tá? E o presbítero, o bispo e o ancião, inclusive também o diácono, são uma espécie ali de assessores, fazem parte do ministério pastoral, fazem parte da liderança da igreja e faz parte também do preparo dessa igreja, tá? O pastor não consegue preparar sozinho, o pastor não consegue ensinar tudo sozinho, o pastor não consegue pregar toda a palavra de Deus sozinho. Em um determinado momento, o pastor vai faltar, o pastor vai precisar fazer uma visita, vai precisar sair, e aí é onde entra o papel do obreiro. Vai ter alguma missão que o pastor não vai poder ir, o líder da igreja não vai poder ir, e o obreiro vai lá e cumpre a missão, meus irmãos. É por isso que é importante trabalhar a formação desse obreiro, o preparo desse obreiro, e é importante também, meus irmãos, valorizar, dar apoio, dar oportunidade. Às vezes, os pastores querem bons obreiros, só que ele erra na formação. Não dá oportunidade para esse obreiro ministrar na escola bíblica, não dá oportunidade para o obreiro aprender a dirigir uma ceia, não dá oportunidade para o obreiro aprender a ensinar na igreja, a ministrar no culto de ensino. Aí como é que você vai ter um obreiro bom se você não dá oportunidade para esse obreiro? Nós aprendemos aqui várias características, vários exemplos do que pode ser feito. E o autor fecha aqui, conclui dizendo que a liderança da igreja, juntamente com o pastor, precisa ser completada com os obreiros, os presbíteros, os bispos e os anciãos. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula e eu quero aqui agradecer você. Você que é novato, que está aqui pela primeira vez, já quero até te pedir, por favor, se inscreva no canal. E você que é veterano, mais uma vez aqui conosco, né? Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Se tiver alguma coisa que não está bom, que você não está concordando, coloca aí nos comentários, viu? Nosso papel aqui é trazer a palavra de Deus a você. É lhe assessorar, lhe ajudar na missão do ensino da palavra. Mas o certo é que eu fico muito feliz, tá? Muito feliz com a sua presença aqui, de você ter chegado mais uma vez aqui. Foi abençoado? A aula foi boa? Então, por favor, compartilha, tá? Manda aí para um colega, para um obreiro, para um professor de escola bíblica, tá? Manda aí no grupo de pastores, no grupo de obreiro, manda aí no grupo da sua igreja. Vamos fazer aí uma rede do bem, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter nos dado essa moral, nos dado esse respeito de poder fazer parte do ensinamento da palavra de Deus na sua vida. A minha oração, a minha petição a Deus é que o Espírito Santo te acompanhe, que o Espírito Santo esteja com você, principalmente você que vai ministrar essa aula. Que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te conduza, ilumina a sua mente para que seja mais uma aula abençoada para a sua igreja e também abençoada para você que vai ministrar.